Todo mundo tem uma teoria de como vai revolucionar definitivamente a educação. Fala a verdade. O meu nome é André, eu sou do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e nós temos uma teoria. É brincadeira. Na verdade, o que a gente vai mostrar aqui é justamente a experiência do museu no desenvolvimento de oficinas para desenvolver o pensamento crítico e criativo na ciência e que parte de uma experiência prática, porque a gente percebe que o mundo é complexo e que a gente precisa constantemente estar experimentando, avaliando e refinando. E isso deu origem ao que a gente chama do método Hack, Make, Explore, o que a gente vai apresentar nesse vídeo. Então, para você saber para você entender o contexto do que a gente vai apresentar aqui, eu tenho que falar para você o que é esse museu que eu faço parte. Então, o museu ele fica na Unicamp. Vocês estão vendo aí uma foto de cima, não é? É um lugar privilegiado, no topo da colina. E eu espero que um dia, depois da pandemia, vocês nos visitem, né? E essa é uma foto de cima do museu. A gente tem aqui um espaço muito bacana, que é um espaço que a gente chama de um espaço exploratório, né? Desde a sua origem, desde que nasceu o museu, tem essa vocação de construir coisas em que as pessoas interagem e exploram os espaços e de criar coisas ativas, né? E com o passar dos anos, o museu vem desenvolvendo oficinas, tá? Muitas oficinas com as crianças, que são aplicadas em vários contextos, em várias situações. A gente desenvolve equipamentos, por exemplo, esse é um lançador de foguetes da nossa oficina de foguetes, e a gente tem também nos tempos mais recentes, né, que é esse tempo de pandemia, a gente desenvolveu o museu online, onde a gente tem algumas das oficinas foram adaptadas para o formato online com as crianças, e algumas delas a gente criou especificamente para trabalhar online, não é? Então a gente tem esse acervo enorme de coisas e a gente desenvolveu, por exemplo, ambientes como esse, que são ambientes de simulação, onde a gente constrói com as crianças coisas todas virtualmente, não é? Aqui um outro ambiente de simulação. Então, aqui uma simulação de foguetes com bloquinhos, com aves papiros, que a gente chama aí de estudo da seleção natural, e a gente foi desenvolvendo na área de geociências, com fósseis. A gente inclusive vai ter uma semana de fósseis, na semana de dinossauros na semana que vem, né? Microscópio. Vocês veem que a gente tem, só a contabilidade que a gente fez nos últimos 3 anos, a gente desenvolveu 14 novas oficinas presenciais com as crianças indo lá. Depois do período de pandemia, e 3 oficinas a gente trabalhou em conjunto com outras partes da Unicamp, e 20 novas oficinas online desde o início da pandemia, sendo que 3 foram adaptadas e 17 são completamente novas. Então, além disso, o museu ele é um espaço que interage com muitas comunidades, não é? Por exemplo, a gente interagiu com vários institutos, faculdades da Unicamp e de fora, não é? Para desenvolver oficinas com para ver as várias experiências. A gente tem várias interações com a comunidade, com professores, com educadores, orientadores. A gente tem interação com centros de pesquisa da universidade para tentar fazer as pesquisas deles chegarem de uma forma interessante para a comunidade. A gente tem eventos como o Grande Desafio, onde a gente desafia as crianças a desenvolverem coisas, a solucionarem problemas. Então, toda essa experiência que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos nos levou à seguinte questão: a gente precisa organizar esse método que a gente usa para fazer a concepção e refinamento dessas oficinas. E isso é muito importante para o museu. E uma das coisas que a gente percebe, e que é a raiz desse método, é que a gente não está propondo necessariamente um método
educativo ou um método que vai definir exatamente como você vai criar a oficina, mas a gente está propondo um método no qual a gente vai conceber, experimentar e avaliar e refinar essa oficina. Então é um método de pensar sobre as oficinas, pensar sobre como elas são construídas e como elas chegam nas crianças. Agora, essa parte da apresentação, você pode acessar coisas que a gente disponibilizou para você nesse espaço que a gente chama Lab Museu. Então, nesse endereço aqui, se você entrar nesse endereço, você vai chegar nessa página aqui, que é o Lab Museu, né? E nesse Lab Museu tem coisas que eu vou mostrar para você. Por exemplo, tem aqui uma série dessas oficinas que a gente criou, né? Quando a oficina é presencial, como por exemplo, a gente tem a oficina de aviões, que é uma oficina, quer dizer, presencial ou que não é, digamos assim, eu não diria presencial só, mas que exige que você trabalhe com coisas no mundo físico, né? Como a de aviões. A página aqui mostra materiais, técnicas que a gente usa para o desenvolvimento da oficina, tá? Quando tem oficinas aqui que são conduzidas por simuladores, né? Então, como esse Zombie Venom, por exemplo. E aí a gente tem aqui disponível o simulador para você usar online para o desenvolvimento da oficina, né? Mas o que eu quero mostrar nesse espaço, que é muito importante para a gente, é o que eu vou chamar de Hack, Make, Explore, que é esse primeiro ícone que você está vendo aqui, que a gente vai discutir, que tem a ver com o nosso método. Então vamos entender o que é o Hack, Make, Explore. A ideia básica nossa é entender que a realidade ela é complexa, certo? E como a realidade é complexa, a gente sempre tem a questão de que a gente planeja alguma coisa, a gente pensa, eu vou fazer essa oficina super legal aqui e as crianças vão achar muito interessante e vão aprender um monte de coisa. E a gente aprendeu recorrentemente no museu que não é assim que a coisa funciona. Na prática, muitas vezes você concebe alguma coisa, se ela é uma coisa inovadora, provavelmente no começo ela não vai dar certo, não é? A gente vai começar a perceber que a gente precisa entender a complexidade, como as crianças pensam, veem. Tem oficinas que as crianças não acham interessantes, tem oficinas que as crianças não entendem onde a gente quer chegar ou não participam do nosso desafio. Então, a gente entendeu que mais do que um método específico para dizer faça a oficina assim, a gente precisa de um método que conduz o processo desde que a gente concebe a oficina e a gente vai ciclicamente refinando ela até que ela fique interessante. Então o método gira em torno desse ciclo aqui, onde a gente começa com alguém, a gente chamou aqui de especialista, mas alguém que concebe essa oficina, pensa ela, pode ser também um conjunto de pessoas, não é? E a partir daí, a gente leva essa oficina que alguém concebeu para um grupo que vai debater essa oficina e vai tentar refinar ela e mostrar coisas e pensar sobre a oficina. Esse grupo depende do contexto. A gente já trabalhou com grupos de professores, às vezes é um grupo dentro do museu, mediadores do museu, gente que tem experiência e assim por diante. Aí, a gente aplica a oficina no museu, por exemplo. A gente aplica a oficina e vê se ela alcançou aquilo que a gente gostaria. Uma vez que a gente aplicou a oficina, a gente volta para esse grupo para debater os resultados do que a gente fez, não é? E ver se a gente não precisa refinar esse processo e girar o ciclo. Então, basicamente, essa é a coração. Aqui está escrito, eu esqueci de tirar porque foi um slide reaproveitado, não necessariamente o ciclo é de 3 semanas, depende da oficina. Isso aqui é porque uma vez a gente deu um curso em que a gente reproduziu isso. A gente já teve uma experiência, por exemplo, de desenvolver um curso de extensão em que a gente fez isso com um conjunto de professores. E a experiência foi muito interessante. A gente começou, por exemplo, de um plano de oficina, que é essa, por exemplo, de aviões de papel, que é uma oficina clássica do museu. E a gente apresentou, ela foi previamente concebida, né? E aí a gente apresentou para os educadores para o debate. E a gente, inclusive, fez um debate virtual, onde a gente compartilhou o texto e as pessoas
davam sugestões, né, do que fazer, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. E aí, isso gerou esse cenário aqui que vocês estão vendo, né, de várias pessoas que vão debatendo e que vão trocando ideias sobre como a oficina é feita. É claro que esse plano inicial, a gente começou a desenvolver um modelo de plano que pode ser interessante para a gente começar a pensar nas coisas, para a gente fazer uma espécie de verificação se a gente está atendendo às coisas que a gente quer alcançar e para debater com as pessoas. A gente tem esse modelo de plano aqui, né? Então, esse modelo é um modelo que conduz a gente a uma estrutura de como a gente quer pensar numa oficina. E isso, se você quiser, você vai encontrar esse modelo de plano aqui no nosso ambiente, no Lab Museu. Se você clicar aqui em HackMaker Explorer, você vai entrar na nossa página do HackMaker Explorer, né? E nessa página você vai encontrar recursos importantes para trabalhar. Por exemplo, aqui tem o que a gente chama de ferramentas para começar, né? E aí você vai encontrar aqui, elaborando um plano de oficina, tá vendo? E aí, se você entrar nesse elaborando um plano de oficina, ele vai abrir para você aqui um modelo que a gente usa para pensar oficinas, certo? Por exemplo, aqui a gente tem o título da oficina, por que a oficina é importante. Na verdade, aqui tem a explicação, né? Mas aqui embaixo tem a estrutura, né? Você vai criar um cenário, vai falar motivação, tem um título aqui em cima. A gente tenta listar que habilidades e competências a gente gostaria que a criança desenvolvesse naquela oficina. Um roteiro dela, material, sequência de tarefas ou storyboard. A gente pode fazer o storyboard da sequência das coisas que a gente quer fazer. E como a gente pretende fazer a avaliação. Inclusive a avaliação é estruturada no início, para ver o conhecimento prévio, durante o processo e no final. Isso aqui, provavelmente a maioria de vocês, se são educadores, já viram em vários modelos para criação de planos, para fazer coisas. Talvez eu não esteja falando nada de novo. A gente também desenvolveu uma parte que a gente vai falar aqui, que são os canvas, tá? Que é uma outra parte desse plano que é importante, tá? Aqui eu estou mostrando uma imagem da construção que a gente fez colaborativa desse plano, tá vendo? Em conferência, né? E aí a gente tem a parte que a gente chama de Canvas. O que é o Canvas? O Canvas é uma espécie, é inspirado num modelo chamado Canvas que se usa na área de negócios, e o objetivo dele é trabalhar com uma espécie de guia e checklist das coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente pensa numa oficina, não é? Então vamos pensar aqui, a gente tem o Canvas de educação e o Canvas de ciência. Então, na verdade, você nesse modelo de plano, você pode ver um Canvas, tá certo? Mas eu vou recomendar que você entre em... aqui tem vários Canvas, né, feitos, mas eu quero mostrar para vocês o modelo de Canvas mais recente que a gente fez, que ele é mais novo. Eu quero apresentar esse mais novo, depois eu vou comentar os anteriores que a gente tem, tá certo? Então, quando você elabora uma oficina, a gente construiu esse Canvas que ele tenta, na parte de aprendizagem, colocar quadros onde você vai colocar dimensões da sua oficina e que coisas você gostaria de explorar, e é muito importante que nesse Canvas ele leva você a refletir se a sua oficina é uma oficina que está promovendo uma participação crítica, ativa, criativa da criança, social. Então ele tenta trabalhar nas diversas dimensões da aprendizagem para que você se pergunte, não é? Então, uma das dimensões, no Canvas de aprendizagem, uma das dimensões é essa de linguagens e mídias, certo? Que é a gente pensar sempre que a gente tem N linguagens que a gente pode usar, não é? Explorar quando a gente trabalha com as crianças, e que a gente deveria, ao conceber uma oficina, pensar sobre elas, né?
recursos digitais, diagrama, música, imagens, recorte, storyboard. A gente já explorou várias dessas coisas, filmagem no museu, maquete. Tudo isso que você está vendo aí listado, a gente já fez alguma dessas técnicas aí, né? Então, esse Canvas, ele provoca você para pensar na sua oficina do ponto de vista de como eu estou explorando as linguagens que eu tenho disponíveis para construir a minha oficina. Depois tem um outro Canvas que a gente chama de procedural e declarativo versus declarativo. Isso aqui é quando você pensa naquilo que você quer desenvolver com as crianças, você vai se perguntar o seguinte: existe uma corrente mais moderna que tem estudado a forma como a gente aprende as coisas, que fala que você pode ter um conhecimento que é procedural, que é um conhecimento que você desenvolve meio que automaticamente, sem ficar pensando, não é, nos detalhes daquilo que você está fazendo. E o declarativo é a capacidade realmente de você formalizar e construir algum tipo de conhecimento. Então, uma das perguntas que você tem que se desenvolver é que tipo de conhecimento você está desenvolvendo na sua oficina e como você quer trabalhar nele. Eu estou só fazendo uma apresentação dos quadros, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo em oficinas. Aqui tem a motivação e o contexto, para lembrar que a gente precisa, quando constrói a oficina, mostrar para as crianças por que ela existe, por que aquela oficina é importante, o que ela vai aprender de diferente, né? Essa dimensão, ela pergunta: será que você está estimulando as crianças a trabalhar em colaboração, a trocar, a fazer a experiência coletiva? Isso é muito importante quando a gente desenvolve oficinas, né? A outra coisa muitas vezes, e isso é uma dimensão fundamental, né? Será que a nossa oficina está promovendo um pensamento autônomo e crítico? O que eu quero dizer com autônomo e crítico? Bom, quando a gente desenvolve coisas, a gente tenta no museu sair daquela postura em que a gente vai ensinar alguma coisa para as crianças, não é? E trabalhar numa dimensão de as crianças vão participar com a gente de uma experiência. E nessa experiência elas vão ser desafiadas, elas vão ter que às vezes usar o raciocínio delas, o pensamento crítico para resolver problemas, para pensar sobre aquilo ali, não é? E usar da criatividade. Então a nossa ideia nessa dimensão é tentar sair da ideia de que você vai entregar coisas, entregar informações e ir na direção de que você vai promover com a criança uma experiência, não é? Então, antes de ir para o Canvas da ciência, a gente vai olhar um pouquinho isso aqui numa oficina que a gente desenvolve no museu. Então, a gente tem uma oficina no museu, que é a oficina de foguetes. E nessa oficina de foguetes, a gente na verdade, agora, hoje em dia, a gente tem duas oficinas de foguetes. A gente tem uma que é feita lá no museu, com as crianças, é um foguete feito de água e pressão de ar, né? Não tem fogo, calma, a gente não explode nada. E tem uma segunda oficina que a gente desenvolveu para as crianças fazerem em casa, né? Que é com uma garrafa de plástico, um foguetinho, etc. Nessa oficina de foguetes, o que são as nossas linguagens e mídias, né? Então aí aqui a gente fala sobre como a gente apresenta, o que a gente quer, que oportunidades que a gente tem para apresentar e explorar com as crianças diversas formas, né? Então, por exemplo, além da própria construção do foguete em si, que é uma coisa importante, né, que a gente mostra para a criança como é que ela vai fazer, a gente também usa slides e vídeos falando, por exemplo, sobre foguetes, exploração do espaço. Então a gente traz essa possibilidade da criança não ficar presa só naquele momento, mas ver que existe uma coisa na ciência de tentar desafiar o espaço, etc, etc. Tá certo? Então esse checklist aqui está mostrando como a gente explora essa dimensão das linguagens e mídias na oficina de foguetes. Aqui a gente entendeu que o conhecimento que a criança desenvolve nessa oficina é um conhecimento
Declarativo. O que quer dizer isso? A gente não vai ensinar para a criança nenhuma habilidade específica, até porque ela não vai ter tempo de fazer isso, né, mecânica ou de construção. O que a gente vai trabalhar com ela muitas vezes nessa oficina de foguetes, a gente faz assim, a gente constrói com ela o foguete, né? É um foguete de plástico, cheio de água. Eu posso mostrar um slide que mostra esse foguete para vocês. Então deixa eu chegar aqui, eu vou subir aqui e vou tentar mostrar para vocês a oficina de foguetes aqui, ó. É coisa, hein? A gente fez nesse modelo. Bom, aqui. Essa oficina de aviões, esse é o foguete. Então vocês estão vendo aqui, ó, né? Esse foguete, ele é um foguete de plástico. A gente coloca, usa uma garrafa PET, duas garrafas PET, coloca água dentro dele e depois a gente tem uma bomba para colocar pressão de ar e tem essa base, né? Na verdade, nessa versão mais moderna, a pressão do ar vai na base e aí o ar solta a pressão, né? E aí o foguete faz a água, né? Porque o ar, quando você injeta ar dentro da garrafa, né? Ele vai aumentar a pressão e quando você solta um pino de trava, a garrafa, a pressão do ar vai fazer a água toda ser expelida e o foguete é lançado. Tá vendo? Aqui tem uma cena aqui que vocês estão vendo, onde o foguete está sendo lançado. Ele chega a umas distâncias bem interessantes. É uma oficina muito divertida, as crianças adoram se molhar todas e trabalhar nessa oficina. Como é que a gente trabalha o conhecimento declarativo? Porque note, a nossa ideia não é só fazer uma brincadeira onde as crianças vão lá, fazem foguete, se divertem e vão embora. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a ideia de que a criança pode anotar quanto ela botou de pressão de ar, né, quanto ela botou de água e aonde o foguete alcançou, né? Nas últimas versões da oficina, inclusive, a gente tem colocado alvos e desafios, né? Tenta anotar, né, onde você chegou com essa pressão de ar, com essa quantidade de água e tenta ver se você consegue ir melhorando, né, o seu desempenho. E nesse sentido, ela é desafiada a pensar sobre os dados que ela tem, como é que o cientista coleta dados e trabalha com eles para chegar no resultado. Aí tem a motivação e o contexto. A gente fala um pouco sobre a importância dos foguetes, da exploração espacial e várias outras coisas, né? Tem a parte de rede e colaboração. A gente desenvolve essa atividade em grupos. Elas têm que trabalhar em conjunto para construir o foguete, para fazer os testes, etc, etc. É uma atividade que realmente elas gostam de trabalhar em conjunto, é bem interessante. E as ferramentas para pensar, que é a ideia de que você pode desafiar a criança, né, a trabalhar com o pensamento dela. Tem crianças que gostam de mudar o foguete ou trabalhar com as coisas de pressão de água, pressão de ar e tal, para desenvolver a ferramenta. Daí a gente tem o Canvas da ciência, e esse Canvas ele é interessante, porque primeiro a gente tem a parte de planejar, assim, a gente se pergunta, do ponto de vista de ciência, por exemplo, nós somos um museu de ciência, e o que a gente explora nessa direção? Bom, por um lado, a gente tem a parte que a gente chama de planejamento e registro. Será que a gente estimula a criança a desenvolver e trabalhar com a ideia de que ela tem que registrar coisas, e ela pode usar esses registros para, por exemplo, entender o fenômeno, trabalhar com aquele fenômeno, etc. Não é? A gente fala muito com ela de caderno do pesquisador. Às vezes a gente ensina as crianças a desenharem. Então a gente mostra para as crianças duas coisas. Primeiro, que você ter lá o papel, você ter alguma coisa é importante, tanto para planejar, então você pode planejar alguma coisa que você vai executar, quanto para fazer um registro histórico das coisas. A gente trabalha muito nessa ideia de você fazer uma espécie de registro científico, etc. Depois tem 3 dimensões aqui que a gente chama Hack, Make, Explore, que deu que trouxe a ideia do método. E isso aqui é importante, eu não falei lá atrás, e agora que eu estou me lembrando que eu deixei de falar, que é o fato de que esse método ele foi inspirado numa tendência moderna, né, de primeiro que eles chamam de cultura hacker, aquela ideia
de que você pode se apropriar das coisas, não é? Das coisas do mundo, você pode desmontá-las, remontá-las, você pode construir as suas próprias coisas. Então a ideia do hacker é que você pode se apropriar, tanto do ponto de vista de, quando eu digo apropriar, é importante vocês entenderem que eu não estou falando nada ilícito, tá certo, gente? Se apropriar no sentido de que muita gente às vezes assim, eu não sei como funciona o meu aparelho de sei lá o que. Então a ideia do hack é que você pode entender, você pode desmontar, você pode refazer, e isso funciona tanto no mundo físico quanto no mundo digital. E a gente tenta trazer para a criança esse pensamento de que nas nossas oficinas a gente pode usar essa postura hacker para desenvolver as coisas. Depois a gente tem a dimensão maker, que é a ideia de que a gente tem oficinas que a gente realmente desenvolve com as crianças a capacidade de construir coisas, de implementar as próprias soluções, construir herbários, Então a gente tem vários exemplos de oficinas, inclusive a do foguete, em que a gente desenvolve essa postura de que você é capaz de fazer a sua solução. E a ideia do Explorer é uma dimensão que traz a noção de que você tem que sair, vamos chamar assim, você tem que sair do seu espaço, da sua casa, né? Claro que a gente está falando isso em tempos que não são de pandemia, mas muitas vezes até em pandemia a gente tem exemplos disso. E às vezes o cientista ele vai na direção do mundo, né? Então muitas vezes quando a gente fala para as crianças sobre micro-organismos, então a gente tenta trabalhar com microscópio, a gente ensina as crianças a fazer sua própria lupa, a gente coleta material e olha as coisas, as crianças constroem o próprio herbário para ver o herbário funcionando. Então note que a ideia de construir o próprio herbário, a ecosfera, que é uma das oficinas que a gente tem, ela tem um pouco de maker, não é? Porque você consegue construir a sua própria ecosfera, e tem um pouco de explore, no sentido de que você vai ver a natureza, os animais, vai entender. Então o explore é aquela coisa de não ficar só mostrando ilustração e teoria para as crianças, mas fazerem elas irem para o mundo, testarem as coisas e explorarem. E na oficina de foguetes, então, a gente apresenta essas dimensões do hack, do maker, do explore e do planejamento e registro. E eu não vou entrar em mais detalhes para não ficar muito, né? Mas vocês podem depois olhar aqui como é que a gente faz isso na oficina de foguetes. Aqui nessa ficha você tem um exemplo também do herbário, que é uma outra oficina que a gente desenvolve, que na verdade foi desenvolvida no Instituto de Biologia, pelo herbário do Instituto de Biologia, e eles trouxeram essa oficina e trabalharam junto com a gente no museu, e a gente resolveu construir então uma ficha dessa, né, sobre como fazer o seu próprio herbário. Então você pode ver aqui a oficina, né, como ela foi pensada, planejada, etc. Nesse espaço aqui você tem outras coisas, tá? A gente tem, por exemplo, o planejamento completo da oficina de aviões de papel, que é uma oficina que a gente desenvolve aqui no museu, né? E essa é uma das oficinas mais antigas e ela é bem interessante porque tem todo o método que foi construído. Aqui, esse documento especificamente, ele fez parte de um trabalho colaborativo. Então vocês vão ver várias coisas, várias possibilidades, várias discussões que várias pessoas tentaram colaborar e pensar em como poderia ser feita essa oficina. E aí você vai ver aqui no final os canvas, tá? É claro que o nosso canvas de aprendizagem ele mudou da versão anterior para essa, mas ele está meio parecido. Tem a parte de apresentação, a gente tirou essa parte de reforço e trocou pelo pensamento procedural ou declarativo, né? Mas ela está aqui. E aí você vai ver também para a oficina do herbário, né? E essa está bem bacana, tem até fotos de como a gente aplicou o herbário com as crianças, né? Como é que foi feito, o processo, etc. E a gente tem também o plano da oficina a grande descoberta de um fóssil. Então vocês têm aqui material, não é? Agora, a gente está apresentando esse ciclo e como é que você desenvolve esse ciclo? Você pode participar desse ciclo com a gente, né? A gente tem agora feito com o museu sempre eventos para educadores, né? Por exemplo, agora nesse período que eu estou gravando esse vídeo está
sendo realizado um ciclo desse para uma oficina de aprendizagem de máquina. A gente fez há 2 semanas atrás, a gente apresentou para um conjunto de educadores, né, que se inscreveram no evento, uma oficina, a proposta, e a gente debateu com eles essa oficina. Depois a gente repensou algumas coisas, aplicou com as crianças, e eles puderam participar e assistir essa oficina. E aí, agora, nessa sexta-feira, né, do dia que você está vendo esse vídeo, né, então a gente está falando de 6 de novembro de 2020, né, porque você pode estar assistindo esse vídeo depois, a gente vai fazer uma sessão de avaliação e refinamento e pretende fechar o ciclo. Então, você pode participar com o museu desse método, e na verdade esse vídeo é porque é um vídeo que é um convite, não é? Onde a gente está agora, a gente já desenvolveu esse método com educadores na forma de um curso de extensão, a gente pretende ter uma segunda edição desse curso, mas enquanto a gente não tiver, a ideia básica é que a gente quer ficar trabalhando com vocês nesse ciclo em oficinas do museu. Então você pode ficar atento para oficinas que a gente lança, não é? Para educadores, onde a gente pretende agora começar a fazer esse ciclo com várias oficinas, e você pode participar junto com a gente no desenvolvimento, refinamento, melhoria de oficinas do museu e levar essa prática para você, inclusive oficinas online que o museu tem trabalhado bastante. Tá certo? Então, isso era um pouco o que eu queria falar, né? Eu queria convidar vocês a entrar no Museu para Educadores, que é um grupo, né, do museu, né, no Facebook, e esse grupo é um grupo onde a gente pretende trazer para esse ambiente do Facebook discussões, ciclos. Então tem vários educadores que participam e a gente quer usar esse espaço para, dentro do Facebook, poder ir discutindo essa ideia, esse ciclo, essas oficinas, ok? Então eu convido também você a visitar a página do museu, né? E quem sabe um dia visitar a página do museu, é www.mcunicamp.br, né? E quem sabe um dia, a gente também tem página no Facebook, a gente tem no Instagram, que você pode seguir, tem várias outras coisas aqui, certo? Vocês vão ver aqui embaixo, né, nosso Facebook, Instagram, né, e vocês estão convidados a participar com o museu disso. A gente tem esse canal no YouTube onde você está assistindo esse vídeo, você pode nos seguir, e quem sabe, quando terminar a pandemia, vocês podem nos visitar. O melhor pôr de sol da Unicamp. Geralmente eu encerro com um slide com o pôr de sol, eu esqueci dessa vez, então vai um obrigado para vocês, tá certo? E a gente bom, ele não quis botar o obrigado, ele botou um outro slide, mas vai um obrigado para vocês e a gente se vê. Nossa, o obrigado tá longe, hein? Tá aqui o obrigado, e continue nos acompanhando. Obrigado.